Olá, tudo bem contigo? Eu sou o pastor Paulo Araújo, esse é o nosso podcast e o assunto de hoje é a continuação dos perigos enfrentados por Davi durante o tempo em que ele cuidava das ovelhas do seu pai. É a segunda parte do nosso áudio, onde hoje nós vamos comentar mais especificamente sobre essas questões problemáticas da vida de Davi enquanto pastor de ovelhas no deserto. Nós já comentamos que o deserto era o local onde se encontrava o alimento para as ovelhas e por isso constantemente as ovelhas viajavam, faziam esse percurso com o pastor para que pudesse achar alimentos. E aí, justamente nesse percurso, morava o principal problema. Bom, em se tratando do deserto, o deserto é um local árido, onde os ventos são muito fortes e costuma ter tempestades de areia. Só que o deserto que nós conhecemos hoje, ele pode ser um pouco diferente do que era antigamente, na época de Davi. Por exemplo, nós conseguimos identificar na nossa mente, na nossa memória, quando se fala de deserto, geralmente vem à nossa memória um local com muita areia e muitas dunas. Diferentemente do deserto de antigamente, como os locais não eram habitados como hoje são habitados, não haviam cidades próximas uma da outra, essas regiões inabitadas poderiam também ser consideradas como deserto, justamente pela condição do solo, pela condição física do local, e podia ser considerado como um deserto. Então é justamente aí que ficava os alimentos, alguns alimentos naturais, né? O capim e outras questões que brotavam da terra, que nasciam na terra naturalmente, justamente porque não havia habitação. E eram esses lugares que os pastores procuravam para levar as suas ovelhas. Essa ida e vinda de pastores com ovelhas era comuns. Segundo alguns historiadores, alguns pastores se encontravam no caminho da sua viagem e se reuniam, e alguns andavam em grupos. Eles costumavam andar em grupos justamente para fortalecer a segurança física do próprio pastor e também das suas ovelhas. Quando a gente ouve falar em aprisco, que é o curral das ovelhas, o local onde as ovelhas ficavam guardadas, o local onde as ovelhas ficavam protegidas e seguras, a gente geralmente pensa que esse curral, esse aprisco era colocado justamente na cidade onde se habitava o dono das ovelhas. Porém, alguns pastores, como passava dias e dias fora da cidade, fora da sua casa, eles costumavam fazer alguns apriscos provisórios no meio do caminho, do percurso, para que quando eles estivessem em viagem, eles pudessem deixar as suas ovelhas dentro do aprisco enquanto se passava a noite, por exemplo. E esse aprisco, ele era muitas vezes usado por viajantes, por outros pastores. Então, alguns construíam esse aprisco voluntariamente, usava, mas quando ia embora e um outro pastor passava e via aquele aprisco, ele usava para suas ovelhas.
Era como se fosse um aprisco comunitário para os viajantes. E isso era tão importante porque na lei de antigamente os viajantes tinham direitos, e esses direitos eram assegurados a eles pela lei. Aí as pessoas tinham um grande zelo pelos viajantes, então eles respeitavam um ao outro. Agora, dentro desses viajantes, no meio dessas caravanas, às vezes acontecia de encontrar os famosos piratas daquela época. Eram homens cruéis que andavam à espreita para tentar roubar as ovelhas dos pastores, porque a lã e também o couro usado para poder fabricar roupas e tantas outras coisas, eles eram valiosos, e eles ficavam ali à espreita, justamente tentando pegar algum pastor desprevenido e roubar as suas ovelhas. Quando ele não conseguia roubar as ovelhas, ele machucava o pastor. Então, um grande perigo para um pastor, justamente pela sua qualidade física, como ele não tinha um grande preparo físico, como ele não tinha uma grande força física. Eu estou falando na época de Davi, ao contrário da época de Jacó, por exemplo, em que todos os filhos eram pastores. É diferente, essas épocas são diferentes, tá? O contexto da época são completamente diferentes. Então, nesse momento de Davi, os pastores, eles eram qualificados pela falta da sua qualificação militar, pelo fato deles não estarem preparados ou não ter o porte físico necessário para ser um guerreiro, para ser um soldado. Então ele ficava em casa, não era mandado para servir ao rei e da nação, e ficava em casa para servir a família. E geralmente esses homens eram escolhidos para ser os pastores. Então, como Davi era um dos tais, que pela sua aparência, não como algumas pessoas falam que Davi ele tinha uma beleza própria, porque a própria Bíblia diz que ele era belo, ele chamava atenção, mas ele não tinha os atributos físicos necessários para ser um guerreiro. Então, quando um pirata saía para roubar as ovelhas, machucar os pastores e matar os pastores, eles levavam vantagens, porque eram homens desertores dos exércitos, homens que viviam às vezes duplicidade. Eles eram guerreiros, serviam aos seus exércitos, mas eles eram homens que viviam de roubar as pessoas, de matar as pessoas, eram sanguinários. Então, o primeiro risco de um pastor, além das condições naturais do deserto, que poderia, o deserto é traiçoeiro e poderia levá-los ao óbito a qualquer momento, eles também precisavam enfrentar o pirata, tá? Precisavam enfrentar esse homem que aparecia e sempre aparecia, tá? Então a gente vai ter vários momentos da história que contam a respeito desses homens cruéis que viviam por aí. Para você ter uma ideia, para ficar mais claro para você, se você lembrar da parábola que Jesus fala do bom samaritano, quando o bom samaritano encontra aquele homem que estava deitado no chão, o homem tinha sido atacado por piratas, por ladrões, por homens cruéis. Então sempre acontecia isso. Esse era o principal risco que Davi enfrentava, ter que lutar contra um homem. Só que ninguém poderia imaginar que Davi, por exemplo, lutaria com um gigante antes de lutar com Golias.
Aí você pode pensar, como Davi lutou com o gigante antes de lutar com Golias? Se Golias que era o gigante, você já viu o tamanho de um urso? Você já viu de perto o tamanho de um leão? Você já viu o quanto ele fica gigante quando ele levanta as patas e vai atacar alguém? Então Davi conta a história que ele lutou contra um urso e contra o leão e venceu os leões e o urso porque ele estava preparado. Ao contrário de que muita gente pensa, Davi não era um menino despreparado. O X da questão está na escolha de Deus para Davi. Ou Deus já havia escolhido Davi. Esse é o X da questão. Então, além de tudo que ele já tinha sido preparado sozinho, ele tinha, além de tudo, a proteção especial de Deus, porque Deus já havia separado Davi para um grande propósito, para algo muito maior. Então Davi estava no deserto, Davi cuidava dos ovelhas do pai, ele estava lidando com todos esses desafios e enfrentando todos esses problemas, mas Davi tinha a proteção especial de Deus. E essa é a parte que nós devemos ver de importante aqui, porque não eram os perigos do deserto, não eram os ursos e os leões ou os piratas do deserto o maior desafio de Davi. O maior desafio de Davi era permanecer íntegro em suas viagens, porque alguns costumavam se corromper nessas viagens. Davi não, ele ia e voltava e continuava íntegro, tá? No terceiro episódio nós vamos comentar um pouco mais a respeito dessa integridade de Davi, que foi o combustível para que ele pudesse continuar em pé e pudesse sobreviver diante desses intempéries da vida e de tantas outras situações que ele enfrentou. Ok? Deus abençoe você. Eu sou o pastor Paulo Araújo. Grande abraço.